Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo nos dê a graça de acolher as palavras que Jesus dirige a cada um de nós, porque são palavras de vida eterna. Faça isso, abra o seu coração. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, 14 a 21. Marcos 8, 14 a 21. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos, cautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais mais? Ao partir os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes, cheios de pedaço? Responderam: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaço levantastes? 7. Respondeu-lhe. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação. Como é que ainda nós o entendemos? Como tanta confusão diante daquilo que Deus nos fala. Ele está dizendo, verdadeiramente: abri os olhos e cautelai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Ele está dizendo do fermento que faz pão, porque eles têm um único pão na barca. Nada disso. Se ele tem um único pão, a multiplicação vai acontecer. A multidão vai ser alimentada. Isso não é um problema para Deus. Só que é o problema é o nosso coração corrompido, nosso coração fechado, nosso coração tomado pelas falsas doutrinas, pelas maquinações dos fariseus, dos escribas, daqueles que não se rendem a Jesus e querem colocá-lo à prova o tempo todo. É que Jesus vai embora, vira as costas para eles. Eles não querem se converter, querem gerar apenas confusão. Meu irmão, minha irmã, pão material não vai faltar jamais diante de Jesus para nós. Pão espiritual não vai faltar jamais, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo que existe um fermento, que é o pecado, que nos fere, que nos tira a intimidade com ele. Devemos tomar cuidado para não ficarmos como os escribas e os fariseus. Não podemos ficar no fermento de Herodes, que persegue Deus, que quer matar Deus, que é o fermento do poder, da ganância, da autossuficiência. Esse fermento, ele é contrário ao fermento de Deus. O fermento de Deus, vou dizer com muita clareza, é a ação, é o poder, é a força do Espírito Santo, fazendo crescer em nós o reino dele, fazendo crescer em nós o amor, a sabedoria. Então andemos pelo Espírito Santo e jamais seremos contaminados com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Jamais seremos inimigos de Jesus. Vamos crescer na graça, vamos estar plenos do amor de Deus no nosso coração. Quantas palavras vão entrando no nosso coração, vão fermentando com a frieza, com a indiferença, com a dúvida, fazendo crescer o pecado em nós. Cuidado, o nosso coração precisa ser tomado sempre pela ação, pelo poder do Espírito Santo, para amar a Deus. E Jesus diz: por que vocês estão discutindo isso? Vocês não viram os milagres que eu fiz? Os pães que foram multiplicados, as multidões, os peixes foram multiplicados, e a multidão inteira se alimentou, e houve abundância, todos comeram com fartura. Verdadeiramente ele está dizendo: como é que ainda não entendeis? Vocês devem cuidar da conversão de vocês, devem estar atentos à conversão, devem estar firmes no caminho que sou eu mesmo. Verdadeiramente, Deus está entre nós. O sinal é Jesus. Através da palavra que Ele
proclama dos sinais da multiplicação, nós sabemos quem Ele é. Os fariseus não sabem, os herodianos não sabem, mas nós sabemos quem é Jesus. E com Ele somos mais que vencedores. E nele vamos permanecer firmes na fé, num caminho que é o céu.